Olá, tudo bem? Aqui é o Cristiano Cavalcante e hoje eu tenho para você aqui mais um vídeo sobre, na verdade é uma continuação do vídeo de ontem, sobre concurso fácil e concurso difícil. É um tema que sempre desperta muita polêmica. Quando eu falava com as pessoas que, pessoalmente, que eu orientava, sempre eu tinha dois tipos de reações. Um era a pessoa chegar e falar, poxa, que bom, então realmente bate com o que eu estava pensando. Se o concurso for mais difícil, eu estiver bem preparado, é mais fácil de eu entrar. E o outro é outra pessoa chega e fala, poxa, mas por que você fala que o concurso, por exemplo, de tribunais, é mais difícil de entrar? E tem uma coisa que passa batida, principalmente para esse segundo tipo de raciocínio, mas que pode ser perigoso para o primeiro raciocínio também, que é o seguinte, qual concurso que é mais fácil? Para mim. No caso, é a mesma coisa para você. O concurso que pode ser fácil para você pode ser difícil para mim e vice-versa. É sobre isso que eu quero aprofundar um pouco mais hoje. Quando eu abrir a turma, uma das coisas que eu vou ensinar é você conseguir mapear não só a banca, mas mapear o cenário de concurso, você se mapear e depois disso você conseguir casar e descobrir quais são os concursos que você tem mais poder de fogo para poder enfrentar e tem maiores chances de aprovação. Claro que existe o caso da pessoa que, por exemplo, já é concursada e não tem mais aquela pressão de passar e deseja um concurso específico, um concurso A, um concurso B. Ou então existe o caso da pessoa que não tem aquela necessidade de passar no concurso agora. Então ela tem um concurso X, do cargo X e foca nele. Mas para as pessoas que querem neste momento qualquer tipo de nomeação, qualquer aprovação para poder ter uma estabilidade, uma vida mais tranquila, talvez até mesmo para poder se preparar para um outro concurso maior depois, essa informação é crucial. Quem você é e que concurso que encaixa melhor com você. Tem um conceito que ele é muito interessante, que é o seguinte, na verdade não existe tanto assim qualidades e defeitos em se tratando de concurso, fora casos excepcionais. Normalmente o que existe são características. E o que você procura é um concurso no qual as suas características encaixem de um jeito mais fácil. Por exemplo, se você tem uma boa capacidade de memória, você pode optar por certo tipo de concurso. Se você tem um raciocínio forte, você pode optar por outros tipos de concurso. Se você tem as duas coisas muito boas, ótimo, seu leque de concursos abre mais. Mas não é muito interessante para você, se você não tem a memória boa, escolher concurso em que a memória é algo crucial. Assim como não é interessante, se você não tem um raciocínio bom, escolher concurso em que o raciocínio é muito explorado. Então isso é crucial para você poder conseguir se posicionar. E isso vai responder a pergunta do porquê que, para mim, o concurso de tribunal é mais difícil, por exemplo, que o concurso do Senado ou o concurso da AMIN. Vamos começar a explorar esse cenário? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o exemplo que eu dei no vídeo de ontem, tribunais. Na época que eu fazia o concurso de tribunal, o concurso ele era muitas poucas questões e muitas vezes ele cobrava ipsiliter a lei. Ele não cobrava o entendimento da lei. Às vezes a mesma frase da lei era escrita de 4 formas diferentes, às vezes trocando a vírgula de lugar. Às vezes o sentido nem ficava tão diferente. O que ficava diferente era realmente a grafia. Às vezes falava das pessoas, às vezes falava do povo. Aí você não lembrava exatamente como é que estava na lei, você entendia o que queria dizer aquele sentido. É isso que a Carlos Chagas fazia no tempo em que eu estava preparando para concurso. Eu olhei para aquilo e falei, olha, eu não tenho capacidade boa de memorizar. Como na época eu só estava abrindo concurso de tribunal, eu pensei, poxa, então eu vou dar um jeito nisso. Peguei uma técnica de memorização forte, comecei eu mesmo a gravar aula para poder escutar eu falando, comecei a botar aula tocando lá para eu poder dormir, mas se aparecesse outro tipo de concurso em vista, que não usasse tanta memória, para mim era muito superior. Pensa bem, eram muitas provas que eram 60 questões só. Para quem tem capacidade boa de memória, 60 questões é bacana. A pessoa chega lá, ela acertou a parte, por exemplo, de português, que é uma parte que não tem como decorar. A parte toda específica, constitucional e administrativo, ela com capacidade boa de memória fechava. E eu que tinha um raciocínio forte, aí eu estava muito em desvantagem. Entende como que para mim o concurso de tribunal da Fundação Carlos Chagas, naquele tempo, era um concurso ruim? Eu analisava as duas bancas, a CESP e a Fundação Carlos Chagas. Enquanto para muitas pessoas a CESP era um perigo, porque ela cobrava raciocínio, ela cobrava um pouco além, ela cobrava que você não só pegasse a lei, mas conseguisse encaixar na situação real, eu tinha facilidade nisso. Então eu olhava um concurso, por exemplo, como o da ABIN, que era da CESP, como um concurso com bons olhos. Vê como é importante você saber não só entender a banca, mas sim entender. Por isso que para mim, não estou falando que é para você, estou falando que para mim, que eu não tinha uma memória boa,
Um concurso em que tinha poucas questões e um alto nível de memorização não era um concurso agradável. Citei um caso já, talvez você já tenha visto o vídeo, talvez eu não tenha colocado esse vídeo ainda para você, mas é que é o caso da ABIN, em que eu tive que analisar como que era a parte específica que eles estavam cobrando de penal, a parte das leis. E tinha lá, sei quantos tópicos da lei, e eles não cobravam nas provas da CESP a quantidade de anos que a pessoa ficaria presa se tivesse cometido determinado ato. Não tinha isso. Então olha como era um alívio para mim poder enfrentar essa banca. Não precisava montar uma tabela e decorar. Se a pessoa fez isso, tantos anos. Se a pessoa fez aquilo, tantos anos. Não precisava fazer isso. Você precisava entender. Se ela fez por querer, aumenta em tanto. Aumenta em terço, aumenta em 50%. Se ela fez por querer e acabou causando a morte de alguém, então ela responde por tanto a mais. Então, para mim, era muito melhor enfrentar a CESP do que enfrentar a FCC. Aí você pensa, poxa, então você abriu um dos concursos da Fundação Carlos Chagas, dos concursos da Fundação Carlos Chagas que tinham poucas questões. Quando aumentava muita quantidade de questões, aí a capacidade de memorização da pessoa já não ficava tão, não era uma vantagem tão forte, eu já podia entrar mais ou menos de igual para igual com ela. Então eram provas de 100, 120 questões, já era diferente. Eu já conseguia, usando raciocínio, conseguir deduzir certas questões, conseguindo chegar a respostas. Então, mas era muito melhor se eu pudesse evitar os concursos de tribunais. Indo adiante, os concursos da área fiscal, que eram concursos em que era exigido um conhecimento de administração financeira, orçamentária e controle externo, o concurso mais famoso são os concursos de tribunais, de contas, os concursos de auditor, fiscal também. Então, isso era um concurso que eu achava muito interessante a longo prazo, porque a quantidade de matérias era muito grande. Eu olhava para isso e falava, poxa, são matérias demais. E com o jeito que eu estudo, eu consigo um rendimento alto em cima de matérias. Então, não tem como a prova dessa primeiro ser pequena e não tem como as pessoas, sem uma técnica, conseguirem absorver tanto conteúdo assim. Então, era um concurso que eu achava muito interessante para poder fazer. Mas você vai ver aqui como é que eu cheguei num outro ponto que eu achava mais interessante para mim. Os concursos militares. Eu achava muito legal, porque a maioria dos concursos militares que estavam para mim na época era um concurso que cobrava matéria de segundo grau. E eu tinha um ferramentário técnico muito forte para poder me preparar para o concurso de segundo grau, que era português, matemática, geografia, história. Tanto que depois de eu ter passado no Senado, antes de eu ser nomeado, eu passei no concurso para oficial da Polícia Militar de Belo Horizonte, da Polícia Militar de Minas Gerais, usando essas mesmas técnicas. Acho que eu até citei num vídeo sobre sorte, sobre a pessoa desistir, persistir, depois você vai receber esse vídeo. E foi um dia de muito azar. Deu tudo errado, eu perdi um ônibus, eu cheguei atrasado, passei mal, quase que eu não entro, eu cheguei a 5 minutos para o portão poder fechar, atrasado não, quase atrasado. Mas eu estava tão bem preparado que eu fiquei, acho que em 11º, se não me engano, né, nesse concurso, era 25 vagas. E eu só não fui para lá porque depois eu vim para o Senado me nomeou antes. Então, eu gostava muito desses concursos, mas ainda tinha um outro concurso que era melhor para mim. Os de gestor são concursos super interessantes, a banca que organiza o concurso, como o EPPG, Comércio Exterior, é a ESAF, eu adorava as provas da ESAF, que era uma mistura de Fundação Carlos Chagas, sem tanto decoreba, com raciocínio da CESP. Para mim era perfeito, eu adorava, essa prova caía para mim como luva. Como é que eu sabia tudo isso? Simples, eu peguei provas dessas bancas e fui ver qual que batia melhor comigo. Pensa só, no meu caso, eu queria qualquer concurso. Eu peguei e escolhi concurso, falei, olha, eu preciso receber pelo menos 3 mil reais. Eu não quero morrer de fome. Então, com essa mapeada de 3 mil reais, e fora de Belo Horizonte, eu queria receber pelo menos 4 mil reais. Belo Horizonte eu já morava lá, não tinha problema. Mas fora eu precisava de um pouco mais de dinheiro. Então, eu escolhi, fora de Belo Horizonte, concurso de 4 mil. E mapeei. Por enquanto, eu não falei qual foi a decisão. Eu estou só mostrando um mapa do cenário de concursos para mim. Para depois eu escolher a estratégia. Vamos chegar. Aqui eu rabisquei, mas estava escrito ministérios aqui. Os ministérios. Por exemplo, Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura, Ministério do Planejamento. Acontece o seguinte, os concursos bons para ministérios eram os concursos de gestor. Os concursos para técnico, eles não tinham um salário muito legal. Concurso para analista eu não achava muito interessante para eu poder fazer, até mesmo porque na época eu ainda não tinha a formação superior. Você viu o tanto que a técnica é forte. Eu, um candidato de nível médio, enfrentava em condições muitas vezes superiores pessoas que tinham um curso superior. Para você ver que muita gente acha, poxa, eu não vou fazer esse concurso porque vai ter muita gente de cargo superior. Não, se você estiver bem preparado, lembra que você
saber fazer a prova, saber enfrentar a banca, não se ensina em faculdade. Muitas vezes eu tenho até dificuldades em orientar a pessoa de direito, que eu custa fazer ela perder aquela mania de direito, de querer aprofundar. Não, você tem que responder o que a pessoa quer e acabou. Então, os concursos de ministérios não eram interessantes para mim, porque os cargos de técnico não compensavam eu vir para Brasília. O salário não era bacana. Itamaraty era um concurso que eu adorava no longo prazo, ele era o meu plano, até que o Senado aumentou o nosso salário e acabou que a gente, poxa, estudar aquele conteúdo todo para poder ganhar menos. Interessante, mas que no Brasil o salário de diplomata não é um salário top de carreira, devia ser, né? E os concursos das autarquias, a Anatel, a ANAC, era um concurso que eu gostava muito também. Eles cobravam muita matemática e tal, matérias que eu gostava. Então pensa, nesse cenário todo, faltou quem? Os concursos de última hora. O que é concurso de última hora? São concursos que abrem e as pessoas não estavam esperando ele. Às vezes a banca estava muito tempo sem fazer um concurso, por exemplo, da ABIN. Muito tempo sem ter concurso, ninguém sabia se ia abrir mesmo, de repente abriu o concurso. E qual que era a grande vantagem disso? Não tinha ninguém estudando há muito tempo. Não tinha ninguém ali se preparando há 2, 3 anos. Todo mundo começava mais ou menos junto. Aí que eu vou expor para você agora, como é que eu mapeei isso aqui para mim. Eu fiz assim, primeiro, olhando para mim, quais são as minhas premissas? Quero ganhar 13 mil reais. Isso já excluiu ministérios. Gestor, não posso fazer uma coisa de longo prazo porque eu preciso ter um curso superior. Concurso de tribunal, só se foi o último caso, porque na minha época era raro um concurso de tribunal organizado pela CESP. A maioria era a Fundação Carlos Chagas. Então o que acontece? Eu sabendo que não tinha uma memória boa e tinha uma capacidade de raciocínio boa, não vou usar esses concursos. Se você tem a memória boa, considere bem esses concursos, viu? Se você estiver fazendo para analista e você vê que não são só 60 questões, que a prova não é um puro e simples decoreba, tinha até uma gíria na minha época que a gente falava que a Fundação Carlos Chagas era a Fundação Copia e Cola, porque a sigla é FCC, né? Então era exatamente isso, você pegava ali, copiava e colava. Aquilo ali, cara, acabava comigo. Eu ficava olhando aquelas questões assim, porque eu baixava muitas provas antigas e ia estudar. E eu olhava aquelas questões de direito constitucional e falava, como é que a pessoa pode cobrar isso, gente? Parece realmente uma... Enfim, prosseguindo. Eu excluí para mim os tribunais. Era muito difícil para mim conseguir decorar. Sobrou o quê? A área fiscal. Quem que tinha para nível médio? Tinha os TCUs e os TCS. Então aqui tem uma possibilidade. Os concursos militares, porque tinha uma base muito forte de segundo grau. E eu tinha uma técnica muito boa para estudar segundo grau. Itamaraty era um longo prazo. Era um sonho realizar ele, mas precisa ter curso superior. Sobrou o quê? Sobrou última hora, autarquias, militares, área fiscal e, em último caso, os concursos de tribunais. O que aconteceu aqui? Eu cheguei e analisei, olha, o melhor concurso para mim, qual que era? Era o de última hora. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que eu tinha um ferramentário de estudo muito poderoso. Eu conseguia absorver conteúdo muito rápido usando as ferramentas, as técnicas que eu tinha elaborado e conseguia fazer muito ponto nessas provas. Então, se abrisse um concurso de última hora, todo mundo ia começar do zero e eu, usando as minhas técnicas, ia chegar e absorver o conteúdo muito rápido e ia conseguir 80%, 90% dos pontos daquela prova muito rápido. Então, o que acontece? Esse passou a ser meu primeiro tipo de concurso. Então, qual que era a minha ideia? Era o seguinte, esses são meus concursos principais. Então, eu vou estudar para um outro concurso, que todo mundo já sabe que vai abrir e tal. Mas assim que abrir um concurso desse, eu paro e viro para esse concurso e me aplico o máximo ali usando minhas ferramentas. Porque ali eu sabia que eu estava de igual para igual com todo mundo. Na verdade, eu estava até com uma certa vantagem, porque eu tinha um método do meu lado. Qual que era a banca que era mais propensa a abrir concurso de última hora? Dei uma mapeada em todos os concursos que poderiam ser abertos e tal, que estavam previstos, não tinham edital. A grande maioria que se tinha ideia era a CESP. Então, deixa eu arrumar isso aqui.
Então eu percebi, poxa, eu vou enfrentar a CESP. Então meu português tem que estar lapidado para a CESP. Olhei os concursos de autarquia. CESP. Olhei os concursos da área fiscal. CESP. Olhei os concursos militares, não eram CESP. O que eu pensei? Vou me preparar para derrotar a CESP. Vou me preparar. E na parte específica, como é que faz? Porque a parte específica dos concursos de última hora é uma coisa exclusiva deles. Então eu não tinha que me preocupar. A parte objetiva, sim. O concurso da área fiscal era um concurso que todo mundo já sabia que ia abrir. Todo ano estava abrindo, estava tendo muita vaga, que era o TCU na época. Então eu falei, poxa, eu prefiro esse aqui do que o TCU. Porque o TCU eu estou pegando gente que está se preparando já tem 3 anos. Melhor pegar esses concursos do que aquele. Mas eu posso pegar e aplicar o método aqui também. Vamos ver como é que vai funcionar. Os concursos militares eram uma coisa à parte, então eu não tinha que me preocupar com a CESP. Cada banca militar tinha sua própria jeito de elaborar. Quem elaborava da polícia militar era a própria polícia e assim por diante. E os concursos das autarquias era a CESP. Então como é que eu fiz? Primeiro, estudei português na CESP. Meu português ficou voando. Aí, o que acontece? Abri um concurso de última hora. Eu tinha começado a estudar para o TCU, que era um concurso desses que tinha uma visão de longo prazo, abri o concurso da ABIN. Aí o que aconteceu? Antes, como não tinha nenhum concurso em vista, eu cheguei a fazer inscrição, se não me engano, para um concurso de tribunal. Aí, primeiro eu fiz um concurso de tribunal lá, tantos anos atrás, vi como que era, mas nessa época aqui, eu fiz a inscrição para o concurso de tribunal. Comecei a gravar a lei para poder ver, mas assim que eu vi abrindo o concurso da ABIN, eu virei tudo para cá. Apliquei todas as técnicas que tinha. Realmente eu absorvi rápido e foi aquele caso em que eu, no meio de, não lembro, acho que foi 20 mil, eu fiquei em 9º com a redação, fui para 10º, mas fui eliminado por causa da nota de redação. Eu, poxa, daqui a um mês abre o Senado. O Senado foi uma surpresa. Era um outro concurso aqui também. Todo mundo esperava, mas não sabia se abria, se não ia, qual que ia ser a banca. A banca veio com uma surpresa, que era a FGV. Falei, não vou cometer o erro da redação de novo, não. Apliquei toda a minha técnica e fui estudar, no caso aqui, para a Fundação Getúlio Vargas. Cheguei, estudei, deu certo lá. Eles não me nomeavam de jeito nenhum. Eu fiz mais 2 concursos. Um concurso para cá, que foi o da Polícia Militar que eu passei. Não cheguei nem a fazer a prova física, que eu fui nomeado. E aqui eram 2 concursos. O primeiro foi o da Anatel. Eu cometi um erro de análise de banca e eu afundei nesse concurso. Corrigi o erro, logo depois tinha um concurso da ANTAC. Esse concurso foi uma grande, na época, tristeza para mim, porque eu tive labirintite na época da prova. Então eu não tive como viajar para Brasília, a prova era só aqui em Brasília. E depois de eu ter recuperado da labirintite, eu peguei a prova, baixei no site e eu vi que eu realmente tinha corrigido o erro que eu tinha cometido na Anatel e eu ia voar naquele concurso. E eu fiquei chateado, falei, poxa, não é possível. Então, eu fiz esses 2 concursos. Depois eu fiz o concurso da PM, corrigindo a explicação. Aí o Senado me nomeou. Então, vê como é que é importante você mapear a banca. Eu sabia onde eu tinha mais chance de passar, onde eu não tinha mais chance de passar. Então, o concurso que era mais fácil para mim era um concurso que usava raciocínio, ou seja, CESP. Era um concurso de última hora, porque eu tinha um ferramentário forte. E eram concursos assim em que tinha muitas questões que ia exigir mesmo das pessoas se sabiam ou não do conteúdo. Por isso o concurso, para mim, do tribunal não era tão bom. E o concurso da CESP era um concurso bom para eu poder passar. Você entendeu como que é importante mapear assim, o contexto de concursos públicos? Qual que é melhor para você, qual que não é? Se você não simplesmente chega lá e escolhe qualquer um e vai estudando. Não, você faz um mapa dos concursos, você agrupa eles por banca, você agrupa eles por concursos que levam ao concurso que você quer. Se você quer um concurso da CESP que pague bem, você pode ir treinando em outros concursos da CESP que não pagam tão bem, você acostumando com aquele clima da prova da CESP. Eu lembro que teve um caso de uma prova que eu estava fazendo, foi da CESP mesmo, se não me engano, que foi da CESP ou Fundação Getúlio Vargas, desculpa qual das duas, não estou lembrando, que não tinha relógio na sala de aula, acho que era a Fundação Getúlio Vargas. Eu ficava desesperado para saber quanto tempo tinha passado, e eles não falavam. Foi horrível, foi uma sensação horrível. E se não me engano, eles deixavam levar relógio, desde que fosse relógio de ponteiro, não fosse relógio digital. E aquilo para mim foi horroroso. Eu fiz a prova sem saber o que estava acontecendo de tempo. Eu não pude controlar o tempo. Eu nunca mais cometi esse erro. Já na CESP, eles desenhavam o relógio no quadro e iam colorindo o relógio para mostrar quanto tempo tinha passado. Então, tudo isso pode atrapalhar ou não, pode ajudar ou não. Mas mais importante do que isso, é você entender um mapa. Como é que está o mapa de concurso hoje? O que está vindo, o que não está vindo? Onde é que você se encaixa melhor? Tudo isso faz parte para você passar mais rápido.
E isso eu vou ensinar na turma lá, que eu mostrei como é que eu fiz o meu mapa. Esse é o meu mapa. Você tem que construir o seu. Você tem que saber o que você tem de forte, o que você tem de fraco para procurar evitar ou contornar aquilo ali. Tá entendendo? Às vezes tem que resolver mesmo com a questão fraca. Às vezes você não, eu quero passar no concurso tribunal porque vai ter muitas vagas, eu me sinto confiante para fazer ele. Ótimo, mas você não pode simplesmente sentar e estudar. Você tem que ver, olha, no concurso da Fundação Carlos Chagas, são poucas questões, então não adianta só eu saber o conteúdo, eu tenho que decorar o conteúdo. Então eu preciso de técnicas de memorização. Tá vendo a estratégia? Você tem que buscar técnicas de memorização para poder conseguir se preparar bem para aquele concurso. Então, isso é fundamental para você conseguir realmente estar muito competitivo. Então, é uma aula curta, são aqui mais ou menos 20 minutos. Eu peço desculpa ter me alongado, mas é porque era um cenário bastante complexo que eu estava enfrentando. E talvez o seu também seja. Você se jogar aí perdido no meio, talvez não seja a melhor das ideias. Uma ideia boa para você é você começar a mapear. O que você quer de verdade? Por que você está escolhendo tribunal? Porque você acha que é mais fácil? Às vezes é mesmo para você, mas às vezes não é. Às vezes você tem um raciocínio bom e absorve rápido. Por que não? Ou então, às vezes você tem um raciocínio lógico forte. Às vezes você tem uma matemática boa. Por que não? E assim por diante. Aprendendo a olhar a coisa sob um aspecto amplo, você tem mais possibilidades. Tem muito concurso bom, com muita vaga, por exemplo, aqui, ó, concurso de gestor. Aí as pessoas falam, mas é muito conteúdo e tal, não sei o que mais, mas sempre que abre é 100 vagas, 150 vagas, e é muitas matérias. E o salário é o quê? 10, 12 mil reais. E você chega e olha a prova, a média lá de aprovação 70%, 60% às vezes 80%. E se você aplicar técnica, você consegue mais do que isso. Então, essa é a aula de hoje. E espero que esse tema, que é bastante polêmico, tenha ficado um pouco mais claro para você. E eu te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço para você.